Bora, meus amores, a segunda aula para vocês, né? Espero que vocês tenham entendido o propósito da primeira aula, o objetivo da primeira aula. Não quero aqui amedrontar ninguém, certo? Mas o propósito, o objetivo da primeira aula foi para vocês verem a importância de fundamentos de enfermagem, né? Se até agora, desde quando vocês começaram o curso, não entenderam a importância do profissional da saúde, principalmente da enfermagem, que é a nossa área, pelo menos na chegada com fundamentos de enfermagem, você tem que entender a nossa preocupação como professores, como coordenação, como direção da escola e, principalmente, fazer com que vocês entendam. Não é tocar terrorismo, não é isso. É porque até agora nós vínhamos de uma forma como se estivesse entendendo as coisas. Vamos caminhando. Agora não. Agora vocês precisam entender a importância de vocês, o potencial de vocês, até que ponto vocês com vocês mesmos estão preparados para o enfrentamento aí com a profissão, certo? Aquela coisa de dizer assim, não, no estágio eu aprendo, quando eu começar eu aprendo, não é por aí, certo? Vocês como telespectadores, vocês percebem, vira e volta, um problema que existe na área de saúde, um erro médico, um erro de enfermagem, e nós precisamos que vocês coloquem na cabeça de vocês que aqui não é brincadeira. Precisa-se ter discernimento, precisa-se preparar. Nenhum profissional, seja ele da área da saúde ou não, vai ser um profissional se ele não quiser conhecer, se ele não quiser se aprofundar, se ele não quiser pesquisar. O aluno que está pensando em aprender só por aquilo que está aprendendo na sala de aula, fazendo exercício e fazendo prova e indo para o estágio e voltando, infelizmente vai ser mais um. Porque aquele que vai fazer diferença é aquele curioso, é aquele que estuda, é aquele que quando coloca numa descrição nós vai, e o professor diz, gente, não é nós vai não, ele não quer nem saber o que o professor vai corrigir, ele vai procurar para ver onde é que está o erro do nós vai com relação ao nós vamos. Então, o aluno, para ser um bom profissional, ele tem que buscar. Não adianta a gente se esforçar para que vocês aprendam se vocês não estiverem abertos para aprender. E não é aprender ouvindo a aula ou lendo slide. Não existe enfermagem de slides. Existe enfermagem dentro de uma programação da área de saúde e que é curioso, vai buscar, quer estudar. Um aluno que não gosta de estudar não pode ser um profissional de enfermagem, certo? Esse foi o nosso propósito da primeira aula de Fundamentos de Enfermagem, tá certo? Vamos lá. Bem, hoje nós vamos falar das necessidades humanas básicas. Hoje eu vou procurar colocar meu horário certinho, viu? E hoje talvez solte um pouquinho, acabe um pouquinho mais cedo, porque ontem a gente passou quase 1 hora a mais da aula normal. Certo? Mas foi por uma boa causa, né? Quando a gente sempre puder fazer dessa forma, a gente faz para poder não sobrecarregar vocês, certo? Então, veja só. O que são necessidades humanas básicas? Nós, seres humanos, precisamos de algumas coisas que são básicas para a nossa sobrevivência. Não só física, mas mental, mais social e econômica. A parte econômica hoje já entra. Por que, Pro, que entra? Porque como é que você consegue estudar? Como é que você consegue se desempenhar bem no trabalho? Com a preocupação do pagamento de um boleto, do pagamento do aluguel, do não recebimento do seu salário. Você não consegue. Você está aqui físico, mas a cabeça não está. Então, existem algumas necessidades
certo? Que são imprescindíveis, como comer, como se alimentar, como eliminar, como vestir, como morar, né? Quem viu pediatria comigo, até o medo é uma necessidade da criança. Ela precisa sentir medo para ter mecanismos de defesa, para saber como enfrentar, certo? E nós, todos os seres humanos, de uma forma geral, precisamos ter essas necessidades cumpridas, certo? Você está vendo aí o nome de uma cidadã chamada Wanda Horta. Wanda Horta é uma pessoa, eu vou falar dela daqui a pouco, certo? Aqui só está lhe dizendo que, segundo a teoria de Wanda Horta, inclusive tem até um livro que eu botei aí para quem quiser se aprofundar mais ainda, certo? A enfermagem e as demais áreas da saúde, ela inclusive é a base para a parte da administração de enfermagem, viu? A enfermagem e as demais áreas de saúde precisam trabalhar observando os seus pacientes. Vou repetir, ó. A enfermagem e as demais áreas de saúde precisam trabalhar observando os seus pacientes. Lembra que eu disse que a nossa prioridade como profissionais da área de saúde é o paciente? Pronto, está aí a prova. E dando a eles o que é de necessidade básica. Infelizmente, nós não podemos suprir todas as necessidades do paciente lá no hospital. Porque existem algumas que a gente não consegue ter acesso. É o caso da parte emocional, é a parte econômica, não é? Então, assim, aquilo que a gente pode dar de básico ao nosso alcance, a gente precisa dar de acordo com as necessidades básicas desse paciente. Às vezes até, emocionalmente, até a gente consegue fazer alguma coisa. Nós da enfermagem, enquanto contato direto com o paciente, fazemos milagres, podem acreditar. Para isso, foram criados 6 passos fundamentais que regem esse procedimento e que fazem parte da enfermagem nos dias de hoje. Quais são essas necessidades? Esqueçam esses passos, daqui a pouco vocês vão ver. Quais são as necessidades humanas básicas? Isso, inclusive, vocês têm também na apostila do coordenador Cristiano, viu? Que eu, inclusive, nessa aula, 50% dela está em cima da apostila dele, viu? Necessidades fisiológicas, fazer xixi, fazer cocô, comer, beber, sexo, certo? São necessidades fisiológicas. Segurança, o paciente depende de você para ele ter a segurança necessária no hospital. Aprendizagem, precisamos aprender, ter conhecimento básico para poder favorecer isso ao paciente. Recreação e lazer, todos nós precisamos de minutos de descontração, minutos em que você relaxe, e aí cada um tem o seu método. Tem pessoas que relaxam trabalhando. É uma forma de relaxar, cada um tem o seu. A gente não pode determinar esse relaxamento do ser, né? Do indivíduo. Cada indivíduo tem a sua forma, né? Tem gente que gosta de cerveja, como eu. Já tem gente que gosta do refrigerante. Cada um tem o seu. Amor, né? Esse amor não é necessariamente, quando a gente fala em amor, não é o amor carnal, não. Só. Amor, né? Amor com o outro, seja ele sua mãe, seu filho, seu amigo, ou o homem que está, ou a mulher que está do seu lado, certo? Mas amor de uma forma geral. O conceito que a gente tem de amor é um conceito muito pequeno. Amor é muito maior. Autoestima, você precisa dessa autoestima, você precisa se gostar, você precisa querer se ver melhor, certo? Autorrealização, seja ela em que patamar. O que é que hoje você precisa para se realizar? Muitas vezes está mais no lado profissional e nem sempre todo mundo que está dentro de uma profissão está realizada. Então essa autorrealização é uma necessidade para você se sentir bem, para você viver bem. Não sei se alguém vai lembrar, foi de higiene.
porque a gente falou muito de qualidade de vida. Não sei se algum de vocês tiver higiene comigo. Qualidade de vida é fundamental para que você tenha o sucesso necessário para a sua sobrevivência. Fazer o que gosta, né? Aprimorar naquilo que você está fazendo. Filosofia de vida. Esse filosofia está até escrito errado, viu, gente? Eu escrevi errado, botei filosofia com Z, viu? Mas quando eu for passar para vocês, eu conserto. Cada um tem uma filosofia de vida. Qual é a sua filosofia de vida? Um dia cuidar dos filhos, ter uma família com não sei quantos filhos, marido. Sua filosofia de vida é fazer tudo em prol da natureza, em prol dos animais, é você ser uma pessoa consciente, verdadeira, fazer aquilo que você acha certo, reconhecer. Ou seja, cada um tem um jeito de ser. Na verdade, a filosofia é o seu jeito de prosseguir na vida. E você precisa ter a sua, para não ser uma Maria vai com as outras. Para você ter um objetivo, para que a gente viva, para que a gente trace um caminho, a gente precisa ter um objetivo. Às vezes a gente desanima, mas de vez em quando a gente tem que dar uma reanimada, tem que respirar fundo e seguir em frente, porque senão a gente cai e não levanta. E quem tem Deus, né, já é algo assim, é uma filosofia de vida, caminhar com Deus ao lado. Olha que maravilha! Quem tem Deus do lado, falta mais alguma coisa? Não, é uma filosofia. Sexualidade, né? Essa sexualidade é de cada um. Cada um vai até um determinado patamar. Chegar na menopausa, na andropausa, não é uma sentença de finalização sexual, até porque sexo não é só penetração, né? Sexo é muito mais do que isso. Sexo é o amor, é o carinho, é o prazer. E você não sente prazer só com penetração. A sexualidade muitas vezes está em só você. Em você se vestir bem, se você se sentir bem, você mostrar seu corpo de uma forma respeitosa, mas que ele faça você se sentir mais homem ou mais mulher. Ou seja, a sexualidade. O que é que no seu corpo pode transmitir ao outro como a sexualidade? Sexualidade não é a mesma coisa de sexo, certo? Ou segundo João Mohana, tem as necessidades psicossociais, psicoespirituais e psicobiológicas. Eu não quero aqui que vocês fiquem decorando segundo quem existem as necessidades básicas. Todas essas aqui são necessidades básicas. Aqui em cima, quando se fala fisiológica, segurança, aprendizagem, está mais ligada a algo bem material, né? Já embaixo é psicossocial, psicoespiritual, psicobiológica, está ligado muito mais ao subjetivo, ao psicológico enquanto você em contato com a sociedade, ao psicológico enquanto você em contato com a espiritualidade, ao psicológico enquanto você ligado às questões biológicas, né? O que é que você tem biológico e que pode melhorar sua cabeça? Tem gente que é gorda, quer emagrecer para melhorar sua função psíquica, beleza? Tem gente que quer tirar ou fazer uma plástica aqui ou ali para melhorar seu psicológico. Tem gente que tem algum problema orgânico que quer sanar para melhorar sua cabeça. Ou seja, existe um contexto entre mente e corpo que precisa ser respeitado. Mente sã, corpo sã. Não existe um corpo saudável se sua cabeça não estiver saudável. A cabeça precisa estar saudável. É que muitas vezes, nem sempre, nós encontramos, vamos chamar de remédio, que vocês sabem qual é a diferença. Nós muitas vezes precisamos de um remédio para melhorar a nossa mente. Nós precisamos estar bem emocionalmente para que a gente consiga nos conduzir dentro da profissão, nos conduzir dentro da família, nos conduzir perante a religião. É imprescindível isso. E muitas vezes as pessoas não entendem. É o caso da depressão, a nossa doença do século. Muita gente não entende, acha que é frescura e não é. A depressão leva você à morte. Não você necessariamente tendo um problema orgânico, mas fazendo com que o seu psíquico não tenha mais vontade de viver e ele mesmo faça o serviço, e aí vem os suicídios que estão tão presentes aí.
certo? Então, essas são necessidades básicas, nós precisamos, certo? Deixa eu ver aqui uma coisa. Não, eu vou comentar aqui. Aqui tem uma pirâmidezinha, inclusive de Wanda Horta, em que ele coloca necessidades básicas, aí vem alimentação, deixa eu botar aqui o cursor. Alimentação, o sono, certo? A segurança já entra, a moradia, já entra a questão de você ter recurso para manter essa segurança, certo? Já ter que ter a segurança na questão de não acontecer nenhum tipo de acidente com você, a violência, tudo isso faz com que a segurança faça com que evite que você tenha algum tipo de violência, algum tipo de incidente, certo? A gente precisa, né? Para você viver, para você comer, para você dormir, você precisa ter uma moradia saudável, uma moradia segura, uma moradia. Às vezes, quando eu vejo essas reportagens de desabamento, dá eu sinto uma coisa tão ruim, uma sensação tão ruim, porque a gente se coloca no lugar daquele outro que estava deitado, dormindo, e de repente acorda assustado porque ouviu um estalo e de repente tem um barranco caindo em cima de sua casa e já muitas pessoas da sua família já foram soterradas. É angustiante. Eu nem sei se angustiante é uma palavra que define com tanta expressividade o terror que é uma situação dessa. Social, você precisa de você ter a questão de uma escola, de vizinhos, de trabalho. Ou seja, a convivência é importante para o ser humano, porque com a convivência você aprende. Com a convivência, você constata que algumas coisas que a própria família ensinou para você, na convivência você consegue enxergar de mais perto e ver a importância. Quantas vezes você vendo no outro, você entende o seu lado, né? Quantas vezes você vendo o outro, você aprende alguma coisa que vai servir para o seu trabalho, para a sua escola. Essa relação de vocês dentro de uma sala de aula, dentro de um curso de saúde, é uma relação social. O contato que vocês vão ter com o pessoal do hospital, com médicos, enfermeiros, assistentes sociais, nutricionista, maqueiro, o pessoal da cozinha, o pessoal da nutrição, é uma relação social. Os seus vizinhos, tudo isso é um contato que depende muito da relação de cada um. Alguns se relacionam mais, outros se relacionam menos, mas faz parte da necessidade de cada um. Muitas vezes, um convívio com outras pessoas olha, pronto. Agora, na pandemia, a importância que se está dando a questão das pessoas por perto, do abraçar, do tocar, do conversar. A gente percebeu que esse rapazinho aqui na nossa frente não é tudo. Nós precisamos de uma energia que aqui não passa. Ontem eu vi, acho que foi um cantor falando em um programa das lives, que ele fez assim, eu não gosto disso não. Acho que foi Luciano, né, dando uma entrevista, e ele dizendo que ele precisa de ter esse olho no olho, esse contato, essa energia. E a energia entre os seres existem, entre todos os seres, animais racionais ou não. E a gente precisa. E essa maquininha aqui ajuda bastante, mas não nos completa. Um outro é a autoestima, você se gostar, você sentir prazer da sua companhia. Eu fico muito intrigada com as pessoas que só querem estar na rua, só quer estar na rua, só quer estar no Zap. Eu estou tomando uma antipatia tão grande por Zap, que muitas vezes a impressão que eu tenho é que eu tenho algo amaldiçoado na minha mão. E que aí, quando eu coloco ele assim encostado, sente assim é como se tivesse um peso, né? Porque hoje as pessoas estão usando a máquina para se confortar. E eles não estão percebendo que essa máquina, ao invés de confortar, está colocando ele mais isolado do que nunca. E isso é muito ruim para a humanidade, né? Eu acho que essa pandemia foi uma das coisas também que veio ensinar, foi a necessidade que você tem do outro. Mesmo que você não tenha tanta intimidade,
mas que você está conversando, que você está sentindo o outro, é importante. E que esse outro necessariamente precise ser alguém que esteja na cama com você trepando. Não pode. O ser humano não nasceu só para isso. Então, essa autoestima é essencial. Ouvir um elogio, estar satisfeito com aquilo que você faz. Olha, eu tenho uma raiva muito grande quando eu vejo assim, alguém que fala assim, não, você não pode. Aí o outro, bem, se tem essas dificuldades, não pode mesmo. Não, gente, faça. Se sinta capaz. Agora, você precisa ser honesto com você. Eu sou capaz, eu vou fazer e faz. Agora, se você não se sente capaz, ninguém pode mais capacitar você. Se você não gosta de você, ninguém mais vai gostar de você. É por isso assim, que aí só a maturidade ensina, e aí tem muito jovem aqui com a gente na sala, é interessante quando a maturidade vai chegando, a gente vai sentindo o quanto nós somos importantes para nós mesmos. Porque às vezes nós nos sentimos sozinhos, por conta de outras pessoas que não dão a atenção que a gente gostaria que desse. Aí a gente procura dentro da gente uma fortaleza que minimize esse tédio, minimize, e aí a gente começa a criar força. O que é isso? Gostar de você. É você não deixar que o outro, seja ele quem for, minimize você. Ontem estava passando eu não me lembro que programa foi, falando da questão de que você, eu acho que foi num desses programas como é que chama? Da Record. Acho que foi Rodrigo Faro, ou foi Celso Portiolli, falando da vida de uma criatura que estava lá falando, e ela dizendo que o marido dela denegria a imagem dela, incapacitava ela, dizendo que ela não sabia fazer, que ela era um nada, e ela foi incutindo isso. E tem gente que se deixa incutir, principalmente por marido. E não pode. Se alguém disser para você, você não pode fazer não, porra, aí é que eu vou fazer, porque aí eu é que quero saber se eu posso fazer. Eu é que quero saber se eu tenho competência para isso. Eu não quero que ninguém diga que eu sou competente. Eu quero que eu sinta a competência. Certo? Às vezes, quando alguém elogia você, como é o meu caso, eu não sou muito chegada a elogios, certo? Eu tenho consciência da minha capacidade porque eu conheço os meus limites. Eu sei que eu tenho limites. Eu não sou a melhor profissional, mas eu faço o meu melhor. E o meu melhor, eu gosto, porque eu me esforço. Eu sinto, é muito prazeroso você ter um aluno que chega para você e diz, Pró, a senhora mudou minha vida. Algumas coisas que se passavam, a senhora falou, eu estava ouvindo não sei quem falar. Olha, Pró, a senhora estava falando e eu estava me vendo. Isso é gratificante, porque eu consigo, não é conquistar a palavra, eu consigo chegar até esse aluno. Né? Eu consigo mostrar a esse aluno uma realidade que muitas vezes as pessoas não mostram. Mostram todo um glamour de uma profissão que existe realmente, mas ela só existe e só se é respeitada e só se deve ser assim, massagear o ego quando ela lhe traz prazer. E em toda profissão tem épocas que você tem o prazer, mas tem épocas que você tem vontade de chutar o balde, o pau da barraca. Isso é normal. É do ser humano. Quando você vê um ser humano contar de muitas felicidades, de muitos sucessos, e não tem nada que é ruim, desconfie. Ou então ele está se enganando. Então a autoestima, ele visa muito essas questões. Se ame, se goste, veja do mesmo jeito que você for ver seus pontos positivos, veja os pontos negativos também. Você tem acertos, claro, mas você tem erros também. Então, quando você consegue ver esses dois lados e ainda assim você se gosta, pronto. Isso é autoestima, certo? Tem gente que se sente bem viajando. Eu me sinto bem em frente da televisão tomando cerveja e comendo acarajé. O nome viajar, gosto de viajar, mas eu só gosto de viajar quando eu tenho vontade. Quando eu tenho vontade, tenho que ter dinheiro.
tem que ser um lugar que eu goste, para ir sem peso na consciência. Então, enquanto eu não posso, eu fico aonde eu estou fazendo algo que possa me dar prazer, certo? A outra necessidade é a autorrealização. É maravilhoso quando você consegue realizar algo, seja o que for. Aqui tem a figurinha dele com o troféu na mão, com dinheiro. Nem sempre a realização lhe traz dinheiro. Às vezes a realização lhe traz entendimento, lhe traz reconhecimento profissional. Não tem coisa melhor. Às vezes até você é tão reconhecido que o dinheiro é ótimo, todo mundo gosta, é uma consequência. Agora, até o dinheiro para vir de a mão de alguém tem que vir com reconhecimento. Tem gente que como é que se chama? Lhe paga seu salário com dor, porque ele queria ficar com aquele dinheiro e está lhe dando. Então, nessa questão, ele está anulando essa questão do lhe enxergar como pessoa, como colaboradora, com respeito. Quando a gente gosta do trabalho de alguém, a gente tem vontade de pagar, de remunerar. E se pudesse até remunerar mais, remunerava. Vocês já devem ter tido alguém que auxiliou vocês na casa de vocês, que cuidou tão bem da sua casa, de seus filhos, de você, que parecia uma pessoa da família, que você tinha vontade de pagar até mais. E você tinha vontade de, assim que o dinheiro chegasse na sua mão, você pagava logo a pessoa. Porque quando você dá, quando você compartilha, você cresce junto. Aquele que só quer compartilhar consigo mesmo, não cresce. Fica o tempo todo marchando de um lado para o outro, marchando de um lado para outro, achando inclusive que porque consegue um picolézinho, pensa que conseguiu um sorvete imenso. E não é assim, certo? Então a autorrealização muitas vezes independe do dinheiro. A autorrealização muitas vezes é uma satisfação que você tem para você. É algo que você fez para você. Às vezes quando eu estou preparando a aula, foi o caso de ontem, né? Você começa a se empolgar e a colocar coisas que não está nem no programa. Mas aquilo você está fazendo, está se realizando. Você está passando para pessoas que você está cooperando com futuros profissionais que podem fazer a diferença que você não fez ou que outros não fazem. Entendeu? Então, isso é autorrealização. Então, essa daí são as necessidades básicas. E a gente fala de tudo isso porque, se vocês por acaso tiverem a curiosidade de ler Wanda Horta, ela lida muito com essa questão do bem-estar, né? E a realização. Né? Então, se você se sente bem fazendo aquilo que você está fazendo, quantas vezes alguém para conversar com você e de repente quando você se vê, você está passando experiências, palavras de reflexões que você sente que aquela pessoa está melhorando e você se sente bem com isso. Eu hoje não estou fazendo mais porque eu não tenho carro, mas eu dava sopa na rua. E aquilo me causava uma sensação estupidamente bem. Eu me sentia bem. Eu cheguei a ir dar sopa na rua com meu filho, levando a sopa numa sacola e fui de ônibus. Na época eu não tinha mais carro, né? Eu fico dependendo da minha vizinha que tem carro, mas ela não estava aí, eu fui de ônibus. Mas aquilo estava me dando prazer. Então, eu comecei a ver que não adianta você fazer, eu faço sopa porque é caridade. Não é caridade, não, é obrigação sua. Agora, só vai ser bom se você fizer com a alma, com vontade. E isso eu fazia e eu vou voltar a fazer, porque me traz muitos benefícios, né, do coração. Certo? Bora lá. Aí, Wanda Horta, conhecida quando ela é de Belém, então isso aí é só para uma descrição da pessoa, né? Foi a enfermeira que introduziu os conceitos da enfermagem que são aceitos no Brasil. E ela tem, deixa eu ver se é o próximo, processo de enfermagem. Essa siglazinha aqui é PU. São os melhores livros para enfermagem, são resumidos e eles têm de introdução de enfermagem, que foi esse que me roubaram.
né? Introdução, clínica cirúrgica, microbiologia, anatomia, saúde coletiva, todos os livros eles têm. Né? São baratos, né? Eles estão assim para enfermagem, mas eu digo que serve muito para o técnico de enfermagem, porque ele é resumido e o técnico precisa de algo resumido, certo? É aquele livro de entendimento básico e de última hora, né? É aquele livro que você abre, que tem aproximadamente, vamos supor, 30 folhas e que você lê numa semana, né? E que você repete página a página. Quando tem um procedimento, você pode recorrer para ele. Então, quem quer um livro de fundamentos de enfermagem, vocês podem ter esse da EPU, que é resumido e é maravilhoso. Tem uma linguagem de fácil acesso, tem um poder de fazer você entender de uma forma adequada. Então, esse livro de Wanda Horta, ele fala sobre o processo de enfermagem. É bem verdade, é isso aí eu não posso esconder, que o processo de enfermagem está muito mais ligado, ao enfermeiro de nível universitário. Certo? Mas que vocês, como técnicos de enfermagem, que são a segunda pessoa do enfermeiro, podem tranquilamente olhar. Porque eu tenho certeza que muitos de vocês pretendem entrar na universidade para fazer enfermagem. Então, o que é que fala do processo de enfermagem? Ele é como se fosse, imagine esse livro como um livro de receita de bolo, em que ele vai dizendo das necessidades do paciente, nos procedimentos que vocês precisam dar para ele e por que vocês têm que fazer. É como se fosse um livro de receitas, de como o paciente deve ser tratado, como os procedimentos de enfermagem devem ser exercidos. Tudo isso é Wanda Horta, certo? Quem tiver curiosidade de ler, né? Bem, quais são os conceitos básicos que a gente precisa passar para você logo de imediato, mas eu tenho assim muita tranquilidade para quem foi meu aluno de clínica médica, eu acho, mas teve uma outra, eu acho que foi microbiologia eu nunca dei, na Humaniza não. Mas o conceito é entre saúde e doença. O que é saúde é não ter doença. O que é doença é não ter saúde. Que imbecilidade, né? E não é assim. Saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é um estado de completo bem-estar físico, psíquico e social, e não a mera ausência de enfermidade. E aqui já entraria de psíquico, social e econômico, certo? Porque hoje, nos tempos de hoje, até antes não entrava, mas hoje já entra, por conta de toda a preocupação, né, de toda a dependência econômica que a gente tem que ter para ter um estado físico adequado, pagar um bom médico, fazer bons exercícios, ter uma saúde mental, né? Para você viajar, você precisa de dinheiro. Para você dar um passeio, para você ir num restaurante, ou seja, para você desempenhar uma boa higienização mental, você precisa de um pouco mais de dinheiro. Não que para ter precise necessariamente de dinheiro, mas eu posso sair daqui andando, eu moro em Pernambués e eu posso ir até ali o shopping andando, não vou precisar pagar transporte, vou chegar lá, vou olhar a vitrine, não vou comprar nada e volto. Precisei de dinheiro? Não. Mas se eu quisesse melhorar, não era bem melhor eu chamar um Uber, ir de Uber, saltar no shopping, ver a vitrine e aquilo que eu gostar, entrar e comprar, ver como melhora. Chega a dar um alívio na alma, né? O comprar é maravilhoso. Então, hoje já entra a questão econômica. Então, a saúde é um completo bem-estar físico, psíquico, emocional e econômico. E doença é o oposto da saúde, onde o indivíduo se apresenta em estado de desequilíbrio com o ambiente externo e interno. Você está totalmente sem capacidade para pensar. Psiquicamente você está desequilibrado, está doente. Quantas pessoas é estúpida, é grossa, só sabe falar as coisas brigando? Eu conheço gente assim. É uma pessoa doente. Ela não tem nenhum problema no estômago, no coração, no corpo físico, mas a cabeça dela é doente. Tem gente que tudo vê maldade. Tem gente que em tudo vê assim uma coisa ruim que vai acontecer. Isso é uma doença. Então, o estado psíquico
está desequilibrado. Quantas pessoas que hoje se encontram numa unidade para saúde, para desequilíbrios mentais, né? E que começou assim, começou com problemas emocionais e aí foi parar dentro de uma instituição de saúde mentais ou de desequilíbrios mentais, não é? Então, a doença é o oposto da saúde, onde lhe mostra um desequilíbrio, físico ou não. Bem, contextualizando o fundamento da enfermagem. Ela é responsável não só pelas técnicas, mas pelos princípios, conceitos, técnicas essenciais ao bom desenvolvimento das demais disciplinas profissionalizantes, representando uma introdução à prática da enfermagem e um de seus alicerces. Então, veja só, todas as outras, é por isso que em qualquer escola, qualquer universidade, você só vai para estágio, você só começa a ter contato com o paciente depois que você passa por fundamentos de enfermagem. Todas as outras disciplinas dependem de fundamentos de enfermagem. Vocês viram, e aí a gente tem que parabenizar vocês, o quanto, não vou ser demagógica e como é que chama? Dramática em dizer, o quanto foi difícil vocês passarem pelas disciplinas sem ter passado por fundamentos. Não, é uma grande mentira. Nós tivemos algumas dificuldades? Tivemos, porque não demos fundamentos, mas que a gente teve que relembrar ou falar ou pincelar muita coisa. Certo? Ela é a base. Como é que você entra num hospital sem saber? Tá? É a mesma coisa de você construir a casa sem ter construído o alicerce, a alvenaria. Ela pode até ficar suspensa por alguns dias, mas pode cair a qualquer momento, porque ela não tem a estruturação que dá, no caso aqui, a disciplina de fundamento de enfermagem, que ela também tem outro, como é que chama? Terminologia, que é introdução à enfermagem. Ela tanto é ou fundamentos ou introdução à enfermagem. Vamos lá. Quais são as ações de enfermagem? Já que a gente está falando tanto em técnicas, o que a enfermagem faz realmente? As ações de natureza propedêutica e terapêutica, complementares ao ato médico e de outros profissionais. Ou seja, você tanto vai dar os cuidados básicos, como você vai auxiliar no tratamento daquele paciente. Então, você tem que ter toda a contextualização de teoria e prática para você dar a esse paciente. As ações propedêuticas complementares referem-se às que apoiam o diagnóstico e o acompanhamento do agravo à saúde, incluindo procedimentos como observação do estado do paciente, mensuração, altura e peso, coleta de amostra para exames laboratoriais, controle de sinais vitais e de líquidos, ou seja, são procedimentos inerentes à enfermagem que vão chegar, ou melhor, que vocês vão ter que fazer para ter um diagnóstico. Quem dá diagnóstico é médico. Mas a enfermagem tem o diagnóstico de enfermagem. Quem faz esse diagnóstico de enfermagem é a enfermeira. Mas não quer dizer que você consiga, poxa, eu acho que esse paciente tem... Você não pode falar, você não pode escrever, mas você pode dizer, paciente sugestivo de tal coisa. Porque o diagnóstico não é para ser dado pelo técnico de enfermagem, nem pelo enfermeiro. Não. Existe um diagnóstico específico de enfermagem. Então, ele está dizendo aqui, quando ele fala em mensuração, ou seja, medir, que é altura, peso, coleta de amostra para exame de laboratório, controle de sinais vitais, curativo, controle dos líquidos ingeridos, eliminados, tudo isso é da enfermagem. Que junto com a propedêutica do fazer, lhe dá a condição da terapêutica de auxiliar no tratamento desse paciente. Entendeu? Então, isso é uma das ações
de enfermagem. E que são eles? Calma. As ações terapêuticas complementares asseguram o tratamento prescrito. O médico vai prescrever para vocês executarem. Como, por exemplo, a administração de medicamentos, ele prescreve e você administra. Dietas enterais, aplicação do calor e do frio, instalação de catéter de oxigênio e sonda vesical ou nasogástrica, ou seja, as prescrições, por isso que diz ações terapêuticas. Você não dita o que vai fazer, mas você obedece o que o médico está mandando você fazer. Ele está fazendo o tratamento, as ações terapêuticas, ele prescreve e você executa. Isso é enfermagem. Olha aí a importância do entrosamento, da equipe. Não é porque o médico prescreve que ele é superior a você, ele sabe mais do que você. Pode até ser. Ele estudou mais, teve mais tempo, se aprofundou mais. Mas nenhuma equipe tem muita coisa, que é uma coisa que até foi bom ter tocado logo nesse assunto. Vocês estão acompanhando com as vacinas, o pessoal vacinando. Gente, toda vez que eu vejo um profissional, e não é só daqui não, é de fora também. Quando eu vejo um profissional ali fazendo a vacina, eu fecho o olho. Gente, quanta coisa errada. Quanta gente que quase contamina, se é que não contaminou todo o material. Gente que tem uma técnica para você administrar que mais parece que estão um açougue. Absurdo. Então, assim, existem coisas absurdas que acontecem porque vocês aprendem uma coisa agora e com a rotina, com a prática, parece que vocês vão se tornando assim, fica tão banal que você faz de qualquer jeito. Claro e evidentemente que a vacina, ela não precisa ter determinados pormenores, mas a técnica de administração de uma intramuscular é universal e até lá fora. De pessoas que vêm pegando perto da agulha. Eu digo, pronto, contaminou, está pegando a agulha. Que não aspira. Que coloca parecendo que está colocando um prego. Horrível. Mas isso acontece muito. Beber água aqui, gente, que eu estou com sede já. Então, a gente precisa ficar atento porque as ações de enfermagem são cobradas. Quente. Eca. Então, veja só. O que eu quero que vocês entendam é que a enfermagem tem ações que são diretamente ligadas ao paciente, são os procedimentos que precisam ser feitos e é da enfermagem, e que 80% dos procedimentos, das técnicas utilizadas no paciente, é de competência, é da obrigação da enfermagem. Dê uma seringa para o médico aplicar uma injeção. Você viu o nosso secretário? É o secretário do Estado, que é médico, foi administrar a vacina, chegou a pobrezinha da menina fazer assim. Eu imagino a dor que ela sentiu. O médico não sabe administrar intramuscular. Ah, mas por que ele é burro? Não, é porque ele não tem a prática, ele não tem as aulas, as técnicas básicas para tal procedimento, eles não têm. Certo? Vamos lá. Ações de natureza terapêutica ou propedêutica, já passei essa? Não. São aquelas cujo foco centra-se na organização da totalidade da atenção de enfermagem prestada à clientela. Exemplo, ações de conforto e segurança, atividades educativas e de orientação. Quando você chega diante do paciente, seu fulano, eu vou lhe administrar uma intramuscular. Tchau, José. Não é assim. No momento em que você está fazendo qualquer procedimento no seu paciente, você está olhando ele como um todo. Quando você percebe que tem um paciente que não está virando, se você me pegasse como paciente, eu estou com esse bracinho aqui meio brabinho. O que é que ia acontecer? Vocês iam perceber que meu braço está meio durinho.
que é que vocês iam ver? Ver uma forma de massagear, ver com o médico o que poderia ser feito, ou fazer uma imobilização do braço, ou colocar uma bolsa de água gelada, ou a bolsa de água quente. Ou seja, vocês perceberam em mim uma condição que estava me limitando e que você quis tratar. Então, uma enfermeira que vai fazer uma massagem de conforto no paciente, ela está propiciando que a circulação seja ativada e facilite distribuir a medicação, distribuir a questão do sangue, fazer a distribuição dos nutrientes. Você está cooperando. Então, com isso, eu estou lhe dizendo que você não pode ser limitada. Você precisa fazer do seu paciente. O que você sabe fazer com segurança, faça no seu paciente, como um todo. Segurança. Tem um paciente lá deitadinho, está disjunto da janela. A janela está aberta, está batendo sol. Pronto. Poxa, seu paciente está ali deitado, ele não pode se movimentar direito. Ora, se ele está ali e está dando sol, eu vou antever que esse sol pode queimar. Isso é crime. Você deixar seu paciente ser queimado pelo sol e não pelo menos fechar a janela, puxar a cortina ou tirar a cama dali, é responsabilidade sua. O que eu estou querendo dizer é que quando você tem um paciente nas suas mãos, para que você cuide, você tem que antever, como um filho. Um filho, geralmente, às vezes, você percebe quando ele vai estar com febre. Porque é um pequenininho que não fala nada. A mãe sabe quando o filho está com febre, quando a dor é de dor de cólica, quando a dor é de dor de barriga, mesmo de diarreia, né? Quando o choro é de fome. É assim que vai acontecer com o seu paciente, certo? Você deixar um paciente cair, levantou, você botou ele lá no banheiro. Olha, seu José, fica aí um pouquinho que eu vou ali. E deixa ele em pé, ele escorrega e cai. Porque ele é fraquinho, ele é bem magrinho. Na hora que você colocou lá, você deve maldar. Ah, mas isso é pensamento negativo. Então, negativo é seu pensamento. Com o paciente, você tem que antever o que pode acontecer. É você deixar uma panela com o cabo voltado para fora. Seu filho está dormindo, é pequenininho, mas você... não, mas ele pode acordar, pode bater ali e tudo que está na panela cai em cima dele. Então, o que eu estou falando agora para você é que o paciente precisa ser visto de uma forma completa. O paciente necessita ser visto tentando prever ou fazer com que as medidas profiláticas aconteçam. Quando eu falei do sol, é a segurança. Quando você tem um paciente agitado, e que você tem muita pediatria, às vezes uma criança que você vai ter que puncionar uma veia, botar um soro, você percebe que aquela criança vai tirar, você já, contém, bota uma talazinha e dá uma amarração, uma contenção a esse paciente, certo? Então, muitas vezes você tem que, para ele não cair na cama, vamos levantar as grades, vamos amarrar as mãozinhas, porque quando ele acordar e se soltar, em psiquiatria se faz muito isso. É um paciente agitado, mas ele foi contido com medicação. Mas para você não sabe como é que ele vai acordar, se ainda sob efeito medicamentoso ou não, vamos conter ele, vamos pegar uma atadura, né, ou uma gaze, e vamos amarrar ele no leito, na grade do leito. Por que você está fazendo isso? Você está prevenindo, você está mantendo a segurança do seu paciente. Então, é importante. Você é responsável por tudo que vai acontecer com o seu paciente. É importante que você coloque isso na sua cabeça. Ele está ali para você e para você cuidar desde a estética até a segurança do paciente. Certo? Vamos lá. Ações de natureza complementar de controle de risco são aquelas desenvolvidas em conjunto com outros profissionais de saúde, objetivando reduzir riscos de agravos ou complicações de saúde. Ou segurança que tem no hospital. Ou o pessoal da manutenção que olha as tomadas, que olha a manutenção da cama. A enfermagem é responsável. É por isso que eu disse ontem que a enfermagem, tudo é com o enfermeiro. Tudo é com o enfermeiro. E a gente precisa entender que isso tudo é para o bem do paciente. Então, você percebeu que tem uma tomada ali que está com fio ali. Vamos chamar o pessoal da manutenção.
Vamos falar com o enfermeiro para ver se você pode já direto chamar o pessoal por causa do paciente. Você está prevenindo, é a segurança dele, certo? Às vezes uma bandeja que o profissional deixa ali em cima da cabeceira, perto de um paciente. Não pode. Não foi você que botou, mas você retira e avisa, porque o paciente, você não sabe o que ele pode pensar na hora em que ele abrir o olho ou na hora que ele virar e ver a bandeja cheio de medicação. Se você fizer isso para um paciente psiquiátrico, quando você voltar, não encontra nem a bandeja, porque ele, além de tomar medicação, ele pegou a bandeja e cacetou, arrebentou a cabeça de muita gente ali dentro. Então, você precisa ver isso. Deixar pinças de curativo, pacote de curativo de junto, não. O paciente pode pegar, pode se ferir, pode cometer alguma coisa, e principalmente nas questões desses hospitais públicos, que o universo da gente é o quê? HGE, Hospital Geral, hospitais que recebem marginais, pessoa de alta periculosidade. Então, assim, você não pode pensar com a sua cabeça. Você tem que pensar com a cabeça do outro, certo? Então, complicações incluem as atividades relacionadas à vigilância epidemiológica e as de controle de infecção hospitalar e de doenças crônico-degenerativas, certo? Essa pandemia, o que está se fazendo? Né? Com a questão da vacina, né? As prioridades, eles estão antevendo tudo o que está acontecendo, e eu fico pensando, meu Deus, eu não quero julgar, mas por que está acontecendo tanto crescimento assim? E o nosso primeiro-ministro da Saúde já tinha dito, isso que está acontecendo foi uma pedra cantada. Mas ninguém ouviu, porque dependia muito da conscientização do povo, e o povo não tem consciência. Ações de natureza administrativa. Ou seja, isso está mais direcionado ao pessoal do nível universitário, os enfermeiros, né? Os enfermeiros, eles têm a propensão, ele tem essa parte administrativa em que ele planeja, ele faz a gestão, ele controla, supervisiona e avalia a assistência. Daí vocês têm uma chefia de enfermagem no hospital, você tem uma enfermeira da unidade, que é a sua chefe direta, para que sejam vocês. Vocês podem até serem submetidos a um treinamento para que exerça algumas funções que é de competência da enfermeira, certo? Ações de natureza pedagógica relacionam-se à formação e às atividades de desenvolvimento para a equipe de enfermagem. É isso que os supervisores de vocês fazem quando vão supervisionar. É isso quando você tem uma palestra dentro do hospital, né? Com algum profissional ali, a enfermagem está exercendo uma função educativa, né? Está passando algum tipo de conhecimento para a formação profissional de vocês. E isso é enfermeira. Não se pode ter numa escola, para uma coordenação de uma escola de enfermagem, que Cristiana tem o cargo, ele não podia, vamos supor, um técnico de enfermagem não pode fazer. Toda escola de enfermagem precisa de um enfermeiro para gerenciar. Pode ter o diretor, ele pode gestar o diretor, mas para gerenciar a enfermagem tem que ser o enfermeiro. Médico não pode. Mas ele não sabe mais que a gente, mas ele não pode, ele não é enfermeiro. Existem alguns pormenores que o médico não sabe. Certo? Para a equipe de enfermagem, vamos lá. A assistência de enfermagem baseia-se em conhecimentos científicos e métodos que definem sua implementação. Foi o que eu disse lá atrás. Para que essas técnicas que nós estamos falando, tanto da sua importância em fundamentos de enfermagem, precisa de conhecimento científico. Lembra que eu falei do deltoide? Para você administrar uma intramuscular, para saber toda a técnica, você precisa ter noção, né, de como proceder com a questão anatômica. Onde é que fica o deltoide? Quais são os tipos de medicações que podem ser dadas ali? Por que no glúteo sim e do deltoide não? Entendeu? Então não basta essa diferença entre vocês técnicos
e o auxiliar de enfermagem. O auxiliar, ele vai administrar no deltoide. Ele aprendeu até anatomia. Ele vai administrar, vai pegar, aspirar, a técnica ele vai fazer. Mas por que ele está fazendo ali? Oxe, por que intramuscular? Sim, mas por que então você não deu no glúteo? Não sei. Então, a diferença entre vocês técnicos e auxiliares de enfermagem é o embasamento teórico, é o conhecimento científico. É por isso que eu bato o tempo todo na mesma tecla. Vocês precisam estudar. Vocês precisam entender que não basta botar o branco e sair desfilando. Tem muito aluno bem conhecido, e alguns devem até saber quem são, que desfilam pela escola, que vêm no oba-oba, que dormem até a aula todinha, que ficam só no celular, querem nada. Vão pescar para fazer a prova, vão tirar 8, 9, 10. Porque aluno incompetente que se preve tem que tirar 8, 9, 10. Porque ele pesca. Então é essa consciência que você precisa ter. Na hora H, em que você vai estar, você o paciente, em um hospital, em que ele depende de você, você vai fazer o quê? Vai ligar para o seu coleguinha para perguntar? Vai ter um lembretezinho debaixo da saia, da calçola, do sapato, do diabo todo, para vocês lerem? Então, essa consciência, gente, está na hora de vocês terem, amadurecerem, para que vocês entendam da importância que vocês têm. Foi na aula passada que eu falei de juramento, teve gente que pensou que porque é o ensino médio não tem juramento, não. Tem. Mas eu não quero que vocês vejam a importância de vocês pelo juramento que vocês descobriram que vocês fazem no ato no dia da formatura. Eu quero que vocês entendam a sua importância pelo ato de salvar vidas. E você precisa salvar. Isso é importante vocês entenderem. E aí a gente fala aqui de algo chamado SAI, que é falado muito na faculdade. Até porque as implementações, o planejamento de enfermagem, quem faz é o enfermeiro. Hoje, em bem poucas instituições, existe um planejamento decente, certo? Mas o que seria isso? Eu vou falar grosso modo. Você chega numa instituição, e eu sempre oriento a gente, quando vocês forem para o estágio de vocês, no primeiro estágio, que o primeiro dia é para vocês fazerem reconhecimento. Não vai todo mundo entrar. Eu tinha uma professora que dizia, olha, aluno meu, basta saber a porta de entrada, porque a de saída é a mesma que você sai. O resto vai ter que aprender, tem que fazer. Então, você vai reconhecer a unidade, vai ver, e depois que reconhece tudo, que sabe onde é que vai guardar as bolsas, que sabe onde é que é a enfermaria que vai ficar, onde é a unidade do paciente, onde é que o posto de enfermagem. Pronto, depois, isso vocês entram, vamos supor, 8 horas para reconhecer, 8h30 vocês já reconheceram tudo. Aí vocês pegam a bolsa e vão embora. Não vá não. Seu supervisor está ganhando para ficar lá, aproximadamente, são 4 ou 6 horas de relógio, não sei qual é o tempo de Cristiano lá. Explore. Ô, professora, eu gostaria de ver quais são as medicações que aqui é usado nessa unidade. Ô, professora, eu gostaria de ver quais são os procedimentos que tem aqui na unidade. Ô, professora, eu gostaria de ficar aqui um pouquinho vendo os profissionais daqui, como é que trabalham. Porque, gente, o SAI chama Sistematização da Enfermagem, né? Sistematização da Assistência de Enfermagem. É assim, a grosso modo, seria mais ou menos isso. Eu encontrei lá um paciente, seu José. Seu José está acamado há 3 dias,
Seu José toma medicação e seu José está começando a criar mais escadas, está com a pele ficando meio roxinha. Olha, isso é a grosso modo. Vocês não fazem, mas não impedem de vocês fazerem por conta própria, sem precisar fazer alhardes. Você simplesmente faz e deixa que as pessoas... Agora, tem que fazer certo. Poxa, seu José está ali na cama, não está conseguindo deambular, está começando a formar escara. Eu vou fazer mudança de decúbito nele. Vou fazer massagem de conforto. Aí, então, nesse planejamento, ele vai... mudança de decúbito a cada 2 horas. Vamos assim dizer, um chutando. Massagem de conforto depois do banho e no final da tarde. Ou seja, eu estou dizendo, depois de ter visto o seu José, o que é que eu quero que façam no seu José, além daquilo que está prescrito pelo médico, para melhorar. É isso que é ação de enfermagem. E aí eu vou passar para melhorar e evitar a formação de escara, porque formação de escara em uma unidade é uma complicação para a enfermagem. A culpa é da enfermagem e ela pode responder por isso. Então o SAI é como se é um planejamento, sistematização, ou seja, você vai planejar, é como se fosse uma lista de compras do que você quer fazer para o que você vai fazer em casa. Então, você faz uma listinha para não sair do seu orçamento. Aqui seria uma listinha para você evitar que aconteça algo pior ou para favorecer o conforto do seu paciente. Entendeu? Eu vou dar banho no seu José 2 vezes o dia. Por que você vai dar 2 vezes o dia se geralmente é só uma vez e é pela manhã? Não, porque ele tem problemas com a pele, o calor está demais, né? E eu aproveito para fazer a massagem de conforto no fim da tarde, para ativar a circulação dele. Então, repare, é um planejamento que você faz com o seu paciente, que na minha concepção, qualquer um pode fazer. A enfermagem, ela tem que documentar. Mas como isso não é de competência do técnico, você pode fazer no seu livrinho, na sua cadernetinha, e deixar lá. Quando pensar que a enfermeira vai chegando e encontra você dando massagem de conforto, seu José. Ela olha assim... Quem mandou você dar a massagem de conforto? A enfermeira, me perdoe, mas ele está com início de formação de escara. Para evitar, eu estou fazendo. Tem algum problema? Ela não vai dizer que não. É capaz, talvez, até que ela fosse fazer, a gente não sabe. Mas você se antecipou, né? Então, a sistematização da assistência de enfermagem, SAI, é uma forma planejada de prestar cuidados aos pacientes que gradativamente vem sendo implantada em diversos serviços de saúde. Os componentes ou etapas dessa sistematização variam de acordo com o método adotado, sendo basicamente composta por levantamento de dados ou histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, plano assistencial e avaliação. Tudo isso está no prontuário do paciente. Tudo isso. O histórico de enfermagem, né? Quando ele chegou, o paciente, tem paciente no hospital que no SAMI, né, no serviço de arquivo médico, tem o prontuário dele está desse tamanho, porque ele já tem tanto tempo lá, ele tem todo um histórico, desde quando ele entrou até agora. E tudo isso é o que faz lidar, para que você faça qualquer tipo de ação com o paciente, o prontuário é um aliado. Agora, tem que ser um prontuário bem feito, certo? Deixa eu ver se... Interligada a essas ações, permite identificar as necessidades de assistência de saúde do paciente. O que é que ele está precisando? Né? Inclusive, é uma forma de contato mais próximo de você conversar com o seu paciente. Não existe tratamento nem assistência de enfermagem sem conversa com o seu paciente. Né? Identificar as necessidades de assistência de saúde do paciente e propor as intervenções que melhor as atendam. Ressalte-se que compete ao enfermeiro a responsabilidade legal ao enfermeiro pela sistematização. Contudo, para a obtenção de resultados satisfatórios, toda a equipe de enfermagem deve envolver-se no processo. Não é porque o enfermeiro colocou lá massagem de conforto 3 vezes ao dia. Você não leu, miserável? Faça! Ele colocou lá, ele prescreveu,
Mas você não sabe dar massagem de conforto? Dê, é função sua também. Então, muitas coisas o enfermeiro coloca para ter a ação direta no paciente, mas que você também precisa auxiliar. Fazer parte desse SAI, na prática, na técnica, na ação, é uma ação de enfermagem. Você não pode prescrever, mas você pode fazer. Na fase inicial é realizado o levantamento de dados, mediante entrevista e exame físico do paciente. Como resultado, são obtidas importantes informações para a elaboração de um plano assistencial e prescrição de enfermagem a ser implementada por toda a equipe. Quando a enfermagem traduz um SAI, prescreve um SAI, ela vai jogar isso para a equipe. Ela vai propor que você leia. Então é importante. Mas não existe nada para você fazer com o seu paciente se você não conversar com ele, se você não chegar perto dele, se você não avaliar, olhar, tocar, fazer uma avaliação nele por completo, fazer um exame nele por completo, físico e emocional. Não existe como você fazer nenhum procedimento se antes você fazer um exame nele, certo? Quando você chega no hospital, para o estágio ou para trabalhar, a primeira coisa que você faz é ver quem é seu paciente, porque são vários. A enfermeira, você já trabalhando, ela faz uma escala, Adriana, com seu José, com Dona Maria, Idelita, com não sei quem, não sei quem, Tâmara, com não sei quem, não sei quem, Simone, com não sei quem, não sei quem, Maria dos Anjos Pereira, com não sei quem, não sei quem, não sei quem. Pronto. A primeira coisa que você vai fazer é pegar o prontuário desses pacientes, que é seu. Vai dar uma lida se você não conhece ele. E depois que você lê o prontuário, que já sabe o nome dele, que já sabe o que, é que ele tem, que já sabe o que, é que ele está fazendo, como é o tratamento, você vai até ele. Ô, seu José, como vai o senhor? O paciente sente, gente, ela sabe meu nome. Isso é importante. Tratar o paciente pelo nome. Chegar perto, tocar nele. Muitos deles pegam em você como se estivesse pegando em um filho. Porque eles ali estão sozinhos. E a solidão dentro do hospital é horrível. Vamos lá. Bem, requisitos para os cuidados integrais com esse paciente. Isso você tem na apostila do professor Cristiano, viu? Profundo domínio da ciência da sua profissão. O que é isso, gente? Conhecimento científico. Você tem que ter conhecimento daquilo que você vai fazer. Não sabe, diga não sei. Conhecimento abrangente do comportamento humano, de valores e cultura. Isso vocês aprendem em psicologia, em ética. Eu sou evangélica, vou cuidar de alguém que é do candomblé, não interessa. Você vai pegar, ele quer que você pegue o colar de umbanda dele que está lá na gaveta, você vai pegar sem fazer cara feia. Você tem que entender que lá dentro você não tem sexo, você não tem religião, você não tem nenhum tipo de predileção com esse ou com aquele. Tem nada a ver com religião, nada a ver com cor, com gênero. Então são coisas que você tem que ter na cabeça. Vou voltar a repetir. O seu objetivo é o seu paciente. Manter bom nível de relacionamento com os outros profissionais e com os outros serviços do hospital. O relacionamento. Para que haja uma integralidade, é preciso que haja cooperação. Olha a equipe, olha o grupo. Equipe é equipe. Compreender as necessidades básicas e específicas de cada paciente. Cada paciente tem uma necessidade básica, específica, que é comum a ele. Senão, todo mundo é igual. Tem um que gosta de tomar banho, tem outros que já preferem tomar banho no leito. Por algum motivo. Tem uns que gostam de
de levantar para fazer xixi no banheiro, tem outros que preferem que coloquem a paradeira neles. Então, são condições que precisam ser entendidas. Cada paciente é único, não é tudo igual. Compreender as necessidades de cada paciente. Domínio perfeito das técnicas de enfermagem, já falamos sobre isso. Conhecimento científico, treinamento, destreza e habilidade do pessoal, já falamos sobre isso. Quais são as etapas para que você tenha essa avaliação, para que você tenha condição de dar uma observada no seu paciente? A gente beber mais água, viu? Porque a sede, apesar da água estar quente, quente. Nós vamos falar, eu não sei se na próxima aula, em prontuário. Folha de evolução de enfermagem. E para fazer isso, é como se você estivesse descrevendo o seu paciente. A evolução de enfermagem é uma descrição completa e complexa do paciente. Para que você faça isso, existem algumas etapas a serem seguidas. Eu botei etapas aqui, mas talvez o nome seria recursos. Em que um deles é a entrevista, a conversa. Claro que não é aquela entrevista, mas o quê? E perguntando e anotando, não. É uma conversa em que você vai captando, você vai perguntando, ou você vai extraindo tudo aquilo que você quer saber. É o primeiro, como é que se diz? Recurso que você tem, porque o primeiro contato que você tem com o paciente é: bom dia, seu José, como é que vai o senhor? E é a partir dessa entrevista, é a partir dela, colhendo as informações que mais importam para você, para o seu trabalho, para a informação que você precisa, e que devem ser todas registradas nesse prontuário, na folha de enfermagem, que é a nossa folha, para fazer, como é que chama? Esqueci a palavra. Registrar tudo que a gente capta, está na entrevista, na conversa, na troca, na captação de algumas coisas que tem que ser, muitas vezes, de forma sutil, para que o paciente não vá mascarar a resposta. Se ele já tiver para alta, ele vai dizer que ele não dormiu na noite passada, mas não vai mesmo. Ele vai dizer que ele não se alimentou, que não tomou a medicação, não vai. Então, essa sutileza, essa perspicácia tem que ser do profissional. O profissional não pode ser invasivo demais, mas não pode ser morto demais. O profissional precisa ser carismático. Não chegue lá com sua cara sisuda e que... Não chegue não, porque ele não vai soltar nada. Muitas vezes, no meu caso, eu uso muito, o recurso da brincadeira. Eu gosto muito dessa questão da brincadeira, porque ele ganha simpatia. Repare, vocês gostam muito de mim, me acham maravilhosa, por quê? Porque eu brinco. Porque eu falo do dia a dia, porque eu coloco o dia a dia para que a gente consiga vivenciar com mais facilidade dessas questões da enfermagem. Então, essa empatia da entrevista, essa empatia durante a entrevista, essa sutileza depende de cada um. O personagem que você vai vestir para conversar com seu paciente depende de você. Eu gosto muito de duas coisas, da brincadeira e da religião. São duas coisas que traz o paciente para você. A brincadeira descontrai, deixa ele mais à vontade com você. A religião faz com que ele busque uma segurança, ele confie mais em você. Agora, não é uma confiança mentirosa, viu, gente? Então, essa entrevista não precisa ser algo assim seguido. É algo da conversa.
Vocês vão ver quando a gente falar em prontuário das coisas, das necessidades que vão ser necessárias que vocês saibam. O exame físico, isso é demorado. É chato, mas importante. O que é o exame físico? É quando você chega e está conversando, muitas vezes até, enquanto você está fazendo a entrevista, você está fazendo o exame físico, que é céfalo-caudal, ou seja, começa na cabeça e vai até os pés. Você vai examinar pormenores, vai examinar por região, cabeça, pescoço, tórax, né? Abdômen, tem os membros superiores, aí vem para o abdômen, vem para a genitália, as pernas e os pés, depois vai para a questão posterior, ou seja, é o exame físico. O que você vai ver em cada região, a gente vai ver aqui. O que é que você está buscando em cada região, a gente vai ver aqui, certo? E aí, enquanto você está olhando ele, você está perguntando. Você está vendo ali na gravura uma fazendo e uma lá anotando. Às vezes está ajudando só, mas necessariamente basta uma pessoa só para fazer exame físico. Às vezes até esse exame físico é bom, sabe quando? Quando vai dar o banho. Como o banho é demorado, você já está dando o banho e já está olhando tudo que você quer olhar. Vocês vão saber o que você vai querer olhar, tá bom? Então, o exame físico inicial é realizado nos primeiros contatos com o paciente, sendo reavaliado diariamente. E em algumas situações, até várias vezes ao dia, se for necessário. Como sua parte integrante, há a avaliação minuciosa de todas as partes do corpo, e a verificação de sinais vitais e outras medidas, como peso, altura, utilizando de técnica específica. E aí você vai ver, a gente vai falar só sobre o exame físico. E parece que é na próxima aula, não tenho certeza. Viu? Análise de dados. É a etapa seguinte. Depois que você colheu todos os dados, conversou com ele, colheu alguns dados, você examinou todo o corpo dele, foi céfalo-caudal, aí agora você vai analisar os dados. Você vai interpretar para saber o que é que ele precisa no corpo dele, emocionalmente o que é que ele precisa, certo? É aí que sai o diagnóstico de enfermagem. A enfermeira dá o diagnóstico em cima dos dados que ela vai colher com o paciente. Geralmente, para que ela dê um diagnóstico, ela não vai pelo exame, pela avaliação que vocês fizeram. Ela prefere ela mesma fazer. E eu acho que tem que ser assim mesmo. Ah, mas ela fez o exame nesse instante. Faça de novo e vá dar seu diagnóstico. Através do mesmo são identificadas as necessidades de assistência de enfermagem e a elaboração do plano assistencial de enfermagem. Ou seja, aqueles cuidados que você quer fazer com o paciente e por que você quer fazer. Avaliação dos dados. Ou seja, repare, análise dos dados. Você analisou e vai dar o que você quer fazer com o seu paciente, né? Você analisou. Aqui você vai avaliar tudo aquilo que você prescreveu para ele, o que você quis fazer com ele, os cuidados que você sugestionou ali. Vamos agora fazer uma avaliação se está dando resultado. Eu mandei mudança de decúbito 3 vezes ao dia. Está surtindo efeito? A massagem de conforto que foi feita 2 vezes ao dia está surtindo efeito? Quais foram os resultados encontrados? Então, é uma avaliação. Então, o plano descreve os cuidados que devem ser dados ao paciente, prescrição de enfermagem e implementados pela equipe de enfermagem. Enfermeira prescreve, técnico exerce a função, com a participação de outros profissionais de saúde sempre que necessário. Na etapa de avaliação, verifica-se a resposta do paciente. É como quando o médico passa uma medicação, ele quer a resposta, ele está fazendo a avaliação. Até que ponto aquela medicação surtiu efeito? Quais foram os resultados? Né? Então, verifica-se a resposta do paciente aos cuidados de enfermagem, a ele prestados, e as necessidades de modificar ou não o plano inicialmente proposto. Se não está dando resultado, vamos modificar. Se está dando, vamos manter. Aqui é o livrinho de Fundamentos de Enfermagem. Repare, da mesma editora, EPU. Né? Esse é o livro de enfermagem. Já está, inclusive, revisado. Quem puder comprar, vende ele nos... Como é que chama? No sebo.
certo? Nas faculdades, e existem alguns, aqueles cara que vendem livro, pergunte a um deles se eles não têm, a maioria eles têm, né? EPU, eu quero o livro de Fundamento de Enfermagem da EPU. É o livro que eu indico, é o livro que eu gosto, é o livro que é profundo, é um livro que é para enfermagem que o técnico possa ler, porque ele não é complexo. Bem, qual é a rotina básica do paciente? Lembra que eu disse assim, poxa, às vezes a gente fica assim, quando chega em fundamento, a gente quer saber por onde vai começar. Por onde eu começo, como é que eu vou fazer o quê? Eu começo por onde? Eu faço o quê primeiro quando eu chego lá no hospital? Qual é a rotina básica desse paciente no hospital? Isso começando da manhã. Café da manhã, as medicações, que depende muito do horário, a higienização, que aí depois que ele vai tomar café, ele vai escovar o dente, vai tomar banho. Se por acaso ele não puder fazer sozinho, ele vai tomar banho no leito, vocês vão dar o banho no leito, vão higienizar depois da alimentação. Curativo, se houver. Você vai fazer o curativo, tem que ser depois do banho, óbvio, certo? Sinais vitais. Aí você vai fazer a avaliação desse paciente, vai verificar os sinais vitais dele, vai fazer o exame físico dele e vai fazer todas a questão da entrevista, da observação, para poder vocês, discernir. É agora que vocês vão exercer o papel da redação que vocês aprenderam para fazer vestibular. E o que ocorrer, certo? Tudo que ocorrer, tudo que você fizer, desde pentear um cabelo até tirar um piolho, vocês têm que anotar na folha de evolução de enfermagem. Tudo. Você penteou, feito como é que chama? Tem um nomezinho que a gente dá. A estética do paciente. Aí coloca do lado. Penteou o cabelo, cortou as unhas, né? O que você fez? Né? Realizado massagem de conforto no paciente, né? Dadas as orientações ao paciente quanto a tudo que vocês fizerem, banho, curativo, da medicação, higienização, tudo vocês têm que anotar na folha desse paciente. Então é uma sequência que é isso que a gente chama de rotina, né? Que começa com o café da manhã, o banho, o curativo, as medicações, isso é uma rotina. Agora, claro, evidentemente, cada hospital tem aquela rotina um pouco modificada, mas basicamente, tanto é que a gente diz, olha, de manhã é o melhor horário para você fazer estágio. Se vocês puderem fazer estágio de manhã é melhor, porque de tarde tem visita. E a visita é um pé no saco. Você fazer uma higiene... Primeiro que não tem banho de tarde, a não ser que precise. Curativo de tarde, desculpe, gente. Curativo de tarde, né? Raramente, só se houver muita necessidade. Então, é importante que você... É importante que você observe qual é a rotina desse hospital para que você faça tudo no horário correto, né? Sem infringir, sem sair dessa rotina. Ok? Precauções básicas na assistência. Né? As precauções, gente, é um conjunto de ações do profissional que levem à segurança, dê assistência a esse paciente com segurança. Então, é o que chama de precauções, que vai desde você colocar os EPIs, né, para cuidar do paciente e de você, até você, como é que se diz, como você vai administrar, como você vai fazer um curativo, como você vai administrar uma intramuscular, tudo isso são recursos, são precauções, são técnicas preventivas. Usar uma capa, usar uma luva, tudo isso são precauções. Qual é o objetivo? Minimizar os riscos de contaminação com sangue e fluidos corporais desse paciente. São considerados fluidos corporais, fezes, urina, secreções, materiais de drenagem e qualquer outro material contaminado, certo? É o que se chama fluidos corporais, ou seja, são líquidos que saem do corpo, né, que são drenados do corpo desse paciente. Lavar as mãos. O método para você prevenir
é uma precaução para você e uma precaução para o paciente. Então, uma das precauções é a lavagem das mãos, né, com a técnica adequada. O uso de luvas, uma precaução para lhe proteger, e no caso da luva de procedimento, é uma luva que é para proteger você, profissional. A luva estéril é para proteger você e proteger o paciente. Ela é estéril, é ela que nós vamos aprender a calçar, certo? Os aventais, nós estamos falando, na verdade, além da lavagem das mãos, da higienização, os EPIs, né? Os aventais ou capas que são utilizados, né? Aquele tá de luva, aquele tá de máscara, né? Hoje você já tem o protetor facial, o óculos, né? Que hoje já está sendo muito mais usado. Ou seja, isso são precauções para que você cuide do seu paciente, certo? A máscara, ontem eu falei inclusive do odor, quando você vai visitar o paciente que nota que ele tem um odor que é um odor que incomodativo, você já vem para cuidar dele de máscara, vai dar um banho de máscara, vai fazer a troca dele de máscara, certo? Olha aqui, máscara, óculos, protetor facial, que hoje é que está sendo usado, né? Por conta da pandemia. O óculos antigamente só se usava muito mais em cirurgias, e era só os cirurgiões, hoje não. Hoje os profissionais já fazem isso porque eles estão lidando com material químico, e isso é importante para que proteja vocês, certo? Bem, quais são as competências do técnico de enfermagem? Eu vou ler, certo? Porque possa ser que exista alguma dúvida. Isso tem lá na apostila de Cristiano, certo? Eu tirei de lá. Então, assim, aqui é só para que vocês tenham uma ideia qual é a competência realmente básica dos técnicos de enfermagem. É para dar uma ideia a vocês do que vocês vão fazer. Vai existir outras coisas para vocês fazerem, mas pelo menos essas vocês vão ter a consciência de que essas vocês vão fazer lá. Tomar conhecimento da evolução e estado dos clientes pela passagem de plantão. Um colega, ou você que vai passar o plantão para um colega, você tem que... O que é passagem de plantão? Olha, seu José, essa noite teve isso, isso e isso, eu fiz isso e isso nele, ele precisa desse cuidado, há uma necessidade de fazer isso, isso e isso. Isso é passagem de plantão. O que você fez, o que lhe chamou a atenção, você já passa para o colega que está assumindo. Admitir e orientar os clientes nas unidades, a gente já falou sobre isso. É de competência nossa, os técnicos de enfermagem, fazer essa orientação, ou melhor, da enfermagem. Promover a assistência em geral, administrar medicações, higiene corporal, curativos, alimentação, conforto, segurança, apoio emocional e psicológico. Se eu sei de tudo isso, precisa alguém mandar, gente? Não. E não é porque a enfermeira deu a você o paciente do leito 32 e 33 que você não vai ver o paciente do leito 50 e 51. Mas tem outro profissional que cuida, sim, mas naquele momento, daquela necessidade, quem era responsável pelo paciente não estava lá. E você poderia dar o cuidado perfeitamente. Qual é o problema? Preparar o cliente para cirurgias e ou exames complementares. Quem foi meu aluno de clínica cirúrgica, e vocês foram, certo? Sabe que é uma função nossa, né? Prestar assistência de enfermagem no período pré, trans e pós-operatório. Já vimos isso em cirúrgica. Comunicar ao enfermeiro ou médico as alterações observadas no estado geral do paciente. Olha, quando vocês fazem uma boa evolução de enfermagem, quando vocês estão numa assistência muito fidedigna, o médico fica tranquilo, porque sabe, não, quem está lá com eles é Ildelita. Eu sei que ela já sei o trabalho dela, ele vai ficar... Ou seja, ele já conhece o profissional que faz um trabalho bem feito. Executar o plano de assistência de enfermagem a clientes graves sob a supervisão do enfermeiro. A gente já acabou de falar. Assistir ao médico nos cuidados ao cliente. O médico está ali, você está ali por perto para qualquer eventualidade ou necessidade que ele tenha. Preencher formulários, organização da unidade e anotações de enfermagem das atividades executadas. Isso é de toda a enfermagem.
Unidade de enfermagem, a responsabilidade da organização é nossa. Qual é a postura desse profissional para cuidar desse paciente? Manter os cabelos limpos e presos, se forem longos, claro. Isso é algo, gente, que não precisa ninguém mandar. Vocês são observados o tempo todo. E isso é algo que é uma tradição na enfermagem. A postura, o aspecto limpo. Não é à toa que o branco é a cor para nós da área de saúde numa instituição. Raramente você encontra o hospital com uma outra cor. É sinônimo de limpeza. Usar uniforme limpo, evitando o uso fora do ambiente hospitalar. Já falamos sobre isso. Usar calçados limpos, fechados, impermeáveis e confortáveis. Com isso, não vão para lá com os seus escarpões com salto que faz potoque, 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 potoque dentro do hospital. É a coisa mais chata que tem, é você ver um profissional toque, 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 toque. Não. Quanto mais você tiver com um vestuário confortável, você tem um trabalho mais confortável. Então, nada de parecendo que vai para um shopping. Não é por aí. Manter as unhas limpas e cortadas. Eu acho que eu até já comentei isso. Não vou comentar de novo. Né? Enfermeiro de unha grande. Olhe no pessoal que está dando a vacina para vocês verem o tamanho das unhas. Evitar levar as mãos ao rosto e cabelos durante a execução do procedimento. É por isso, gente, que o ideal é que você prenda o cabelo. Bote uma touca. É que é o seguinte, eu não sei onde vocês botaram... Eu estou falando vocês porque é algo assim muito comum. Achar que não há necessidade de uma touca, que fica feio. Lá dentro, gente, vocês têm que se proteger. Vaidade fica lá fora, na porta. Vocês agora precisam se proteger. Unha cortada, não escarnar as unhas, porque unha escarnada é porta de entrada. Se você quiser pintar, pinta uma corzinha bem transparente. Cabelo é preso, porque evita até você estar fazendo algum procedimento, aí o cabelo desce, aí você, ó. Mas é o charme. Aí a miséria vai com o charme, todas as bactérias e doenças que ela pode. Então prende o cabelo. Quem puder usar meia de leve compressão para relaxar, porque vocês vão ficar 4 horas em pé. E quem vai ficar aí, não sei, final de semana, fica o dia todo em pé. Quando arranja uma cadeirinha para sentar, chega o dono e fez, ô filha, levante aí, porque todo mundo sabe que vocês são estagiários e lá não é o local para vocês terem conforto. O conforto é dos profissionais que ganham para isso. Certo? Evitar o uso de anéis, pulseiras, pois podem constituir fonte de infecção e causar trauma. A gente falou isso em higiene e profilaxia. Não realizar comentários sobre o cliente fora do ambiente de trabalho. Falamos isso na aula passada. Respeitar o cliente e demonstrar educação, simpatia e postura durante o procedimento. Falamos um pouco. Aliás, nós vamos falar sobre isso o tempo todo, né? Essa questão da simpatia e postura, né, é algo assim muito recorrente para o bom profissional. Se o profissional tiver o hábito de usar maquiagem que seja discreta e não utilizar tonalidades fortes, assim como perfume, certo? Aqueles perfumes fortes que quando você entra o pobre do paciente fica sufocado, certo? Então, veja como é que você... É por isso que hoje, antigamente não tinha, mas a farda, né? A questão de... Porque antigamente o pessoal ia com a blusa, que quando ia falar com o paciente, se abaixar por algum motivo qualquer, os peitos aparecia tudo. E o paciente, eu já estava doente, coitado, piorava mais ainda, porque a pressão aumentava e o quadro dele aumentava. Lembre-se, de novo vou repetir, hospital não é shopping. Hospital é um local onde você vai ter contato com pessoas doentes e que você precisa estar confortável para que você preste esses cuidados a esses pacientes. Acabou. Sei que ainda ia mais. Bem, gente, esse aqui foi o nosso último slide, certo? O último slide para que vocês, já que na aula passada eu levei um tempo a mais, né?
44 minutos a mais da aula da gente. Hoje eu estou deixando vocês um pouquinho mais cedo, certo? Até porque o assunto acabou, eu não vou ficar aqui enchendo chouriça. Eu vou construir uma atividade para vocês, certo? Mas essa atividade não vai ser nem para hoje nem para amanhã, que eu quero que você pare, certo? Para você pesquisar para a gente discutir, tá bom? Um beijo no coração de vocês.